Ei, me fala uma coisa, qual é a importância das mulheres na Bíblia Sagrada? Será que para Deus cumprir um princípio, ele quebra um outro princípio? Afinal de contas, você sabe o real significado de Esther no hebraico? Será que existe algum segredo no nome dela que eu ainda não percebi? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para dar início ao terceiro trimestre de 2024 e ele realmente está imperdível. Por quê? Porque nós vamos falar sobre duas grandes mulheres que marcaram época e deixaram um legado dentro do texto sagrado. Nós vamos estudar nessas 13 videoaulas duas mulheres. Quais são elas, Fábio? Esther e Ruth, essas duas mulheres que viveram em épocas diferentes, marcaram o seu tempo e deixaram um legado de fé e de esperança para mim e para você. Então eu te convido, nesse trimestre, nós vamos abordar Esther e o livro de Ruth. Nessa trajetória, nós vamos dedicar 8 aulas para o livro de Esther e 4 aulas para o livro de Ruth. Hoje nós vamos dar uma introdução nessas duas mulheres e eu preciso que você fique até o final, porque nós vamos aprender coisas preciosas. Será que Deus quebra princípios para cumprir outros princípios? É justamente isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Qual a importância de Ruth e Noemi para os dias de hoje? Antes de prosseguir, eu preciso fazer alguns pedidos para vocês. Vocês sempre soube que eu sou rápido e direto nas minhas videoaulas, mas hoje eu preciso fazer um pedido especial para vocês. Qual é o primeiro pedido? Me siga no Instagram. É isso mesmo. Pare agora, vai lá no Instagram, digita Fábio Segantin. Por quê? Porque eu estou com uma série de vídeos toda semana. Já fazem 15 dias que eu posto todo santo dia, de segunda a segunda, eu posto vídeos que eu tenho certeza que esses vídeos estão ajudando centenas de pessoas e poderá ajudar a sua vida também. Então, para agora, vá lá no Instagram, me siga e veja todos os vídeos dos últimos 15 vídeos que eu já postei e comece a assistir todo vídeo, toda semana, todo dia, tem um vídeo poderoso para a sua vida. Segunda coisa, querido, todo santo dia, aqui no YouTube, na barra comunidade, sabe o que eu estou postando? Perguntas bíblicas, fenomenal. Por quê? Todo dia, eu posto no mínimo uma pergunta bíblica. E as pessoas estão respondendo e é fenomenal, porque em todas as perguntas que eu já postei, até hoje, não teve nenhuma votação que foi 100% uma resposta. Sempre existe uma variação. Então você não pode ficar de fora, tá? De responder as nossas questões. Maravilha? E não esqueça também, tá? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo aqui no nosso canal, não esqueça, tá? Porque aqui do lado, ó, aqui do lado do botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, por quê? Porque toda semana tem um vídeo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá? Lição de número 1, que tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Então hoje nós vamos focar em Ruth e um pouquinho em Esther. Quem foi Ruth? É o que nós vamos tratar no primeiro tópico. No segundo tópico, a gente fala um pouquinho sobre a mulher chamada Esther. Tópico primeiro, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que Ruth foi bisavó do rei Davi. É isso mesmo, Ruth foi bisavó do rei Davi. Mas aí você precisa responder uma outra pergunta. Se Davi era da tribo de Judá, qual era a tribo de Ruth? Será que Ruth era uma israelita de nascimento? É isso daqui que muda toda a maneira de eu enxergar o texto sagrado. Olha o ponto primeiro. Quem era Ruth? Ela não era uma judia, ela era uma moabita.
Moabita. Primeira coisa, escreva aí. Ruth era uma Moabita. Ela não era uma judia. Fábio, o que é uma Moabita? Você lembra de Abraão? Abraão tinha um sobrinho. O sobrinho de Ló chamava, o sobrinho de Abraão chamava Ló. Ló tinha um pai. Como chamava o pai de Ló? Arã. Então olha que interessante, era Abraão e Arã. Arã e Abraão eram irmãos. Abraão não tinha filhos, mas Arã tinha um filho. E como chamava ele? Ló. Quando Deus pede para Abraão sair, Abraão leva quem? O seu sobrinho Ló. Olha que interessante, depois passa muitos anos, Ló, ele se casa e ele tem duas filhas. Um belo dia, essas duas filhas, com medo de não ter geração do seu pai, não gerar meninos, homens, o que ele faz? O que elas fazem? Ela dá bebida para o seu pai, ele fica bêbado. Uma noite, ele dorme com uma. Na outra noite, ele dorme com uma outra. Ou seja, sem ele perceber, ele estava dormindo com as suas próprias filhas. Ou seja, isso não foi manobra de Ló, isso foi manobra das suas duas filhas. Aí nasce quem? Nasce dois meninos. E um chamou-se Moabe. Moabe, ele deu herança em quem? Aos moabitas. Daí, os moabes é um povo que não gostava de Israel. Era um povo de imoralidade, era um povo de idolatria, e Ruth vem dessa linhagem. Ruth, ela é descendente de Moabe, e Moabe não tinha uma boa fama. Moabe não adorava o único Deus. Moabe tinha uma grande idolatria e tinha uma perversão na área sexual. É nesse contexto que nasce então Ruth. Mas Ruth vai mudar a sua história quando uma mulher chamada Noemi, com seu marido chamado Elimeleque, ele sai. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. Eu tenho duas videoaulas sobre a história de Ruth. É fenomenal. É antigo os vídeos, mas é fenomenal. Eu vou deixar aqui em cima ou aqui embaixo. Você vai ter que assistir essas duas videoaulas, que ela vai mudar realmente toda maneira de você entender o livro de Ruth. Mas olha que interessante, Noemi e o seu marido Elimeleque saem de Belém e vai para as terras de Moabe. Chegando lá, ele se estabelece lá e eles vão com dois filhos. E esses dois filhos se casam com duas mulheres. É claro que o marido que Elimeleque morre, eles têm dois filhos, tá? Então era Noemi e Elimeleque. E Elimeleque e Noemi tiveram dois filhos, Malom e Quilion. Malom, ele casa com Ruth. Quilion casa com uma mulher chamada Orfa. E é tão interessante que passa alguns anos, mais precisamente 10 anos, o que acontece? Todos os homens da casa morrem. Primeiro morre o pai, depois morrem os filhos. O que Noemi faz? Noemi fica arrasada e ela decide então voltar para sua casa, para sua terra natal. É aí que entra a nossa personagem chamada Ruth. Quando a sua sogra Noemi decide voltar para Israel, para a casa do pão, para Belém, é que a sua história começa a ser mudada. Agora que ambas não tinham mais maridos, o que Noemi faz? Noemi fala para Ruth e para Orfa, olha, fiquem aqui. E olha que interessante, Ruth capítulo 1 e o verso 15, olha o conselho que Noemi dá para suas duas noras. Fiquem aqui, fiquem na sua terra e com os seus deuses, porque eu voltarei para o meu povo e para o meu Deus. E olha que coisa fenomenal. A Orfa, ela abraça Noemi chorando e ela realmente volta para a sua terra e para o seu povo, para o seu Deus. Ruth faz diferente. Ruth, no capítulo 1 e no verso 16 e 17, ela faz algo fenomenal. Mas antes de eu explicar, eu preciso falar alguma coisa que você entendeu errado, ou explicaram errado para vocês. Você já viu que em casamento sempre coloca o verso de Ruth, capítulo 1 e verso 16? O que Ruth fala? Ruth diz o seguinte, olha, não me instem para que eu te deixe. Porque aonde morreres,
eu vou morrer. Aonde tu fores, eu irei. Se você deitar aqui, eu deito, porque o seu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Ou seja, dizem que é uma declaração de amor. Mas deixa eu te falar uma verdade. Falaram errado para você. Esse texto não tem nada a ver com casamento. Esse texto não serve para casamento. Você sabe o que Ruth estava dizendo aqui? Olha que fenomenal. Para você entender o verso 16 e o verso 17, você tem que ler o verso 16, o verso 15. Porque a questão aqui não era de casamento. A questão aqui não era matrimônio. A questão aqui era declaração de fé. Ruth estava fazendo uma declaração de fé para sua sogra Noemi. Ela disse: olha, eu convivi com vocês e eu percebi que o Deus de vocês é o verdadeiro. Eu percebi que o seu povo é um povo que se conecta com o eterno. Então o meu problema agora não é mais com o meu povo. Eu não quero ter ele como povo. Eu não quero ter eles como deuses. Eu quero o teu Deus, eu quero o teu povo, porque eu entendi que o teu povo é o povo que prega a verdadeira mensagem do evangelho. Eu quero o teu Deus porque eu entendi que o teu Deus é o único Deus de Israel, ou seja, é o Deus verdadeiro. Então, em Ruth capítulo 1, verso 16 a verso 17, não é uma declaração de amor para um homem e para uma mulher. Esse texto não serve para casamento. Esse texto é uma declaração de fé, é uma declaração para o mundo espiritual que eu mudei de dono, ou seja, o diabo não domina mais eu mudei ou seja, eu não sou mais um homem religioso. A religião não me abraça mais. A religião não é mais a primazia na minha existência. Agora eu tenho um Deus que governa a minha existência e eu literalmente, eu sou livre para adorar ele em espírito e em verdade. É isso que Noemi faz, uma declaração de fé. Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que Ruth, ela casa com um dos meninos hebreus. A minha pergunta é, que existe um mandamento que judeus não poderia se comunicar, não poderia casar com pessoas de outra fé. Aí as pessoas dizem o seguinte, não, Deus já estava trabalhando para que Ruth fosse a descendência legal de Davi. Com tantas mulheres em Israel, será que Deus realmente iria escolher Ruth? Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é fantástico. Querido, presta atenção. Quando Malom casa-se com Ruth, o errado não foi Ruth. Quem estava descumprindo o princípio era a família, ou precisamente era Malom, o judeu. Aquele homem judeu estava descumprindo um princípio das Sagradas Escrituras. Então ele descumpre um princípio e ele peca. Agora ele se junta com essa mulher. Quando ele morre, ela fica livre para viver a sua vida como ela bem entendia. Então presta atenção, o que mudou na vida de Ruth não foi um casamento com um judeu, não. Foi a declaração de fé que ela se uniu com Deus de Israel. Foi quando ela disse, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela se liga com Israel não por casamento. Ela se liga a Israel por uma conversão que ela teve ao Deus de Israel. Agora que realmente ela estava convertida, agora que ela estava entregue realmente a Deus, aí o olhar de Deus é um olhar diferenciado. Por quê? Porque Deus não olha se é judeu, se é brasileiro, se é inglês, se é americano, se é japonês, não. Ele olha o quê? Ele olha a marca do sangue. Eu sempre costumo dizer, o sangue nos iguala. Quando Noemi, ela decide que o Deus de Israel era o Deus dela, aí a vida dela muda. É por isso que quando ela chega lá na terra de Israel, na terra de Judá, quem é que ela encontra? Boaz. Aí sim, Deus começa a escrever a história dela. Anota aí, a nossa história sempre será reescrita ou escrita baseada num posicionamento. Ela se
posicionou a favor de Deus, quando você se posiciona cumprindo princípios, aí Deus sim, ele começa a trabalhar na sua existência. Essa declaração de fé mudou a história dela. Olha que coisa fenomenal. Então, o que muda a história de Ruth não é ela casar com Malo, mas é a declaração de fé quando ela se une a Deus. Quando ela se une a Deus, Deus guia os passos dela, leva ela até Boaz. Aí sim, ela entra na genealogia de Jesus. Aí sim, ela se torna bisavó, é isso mesmo, bisavó do rei Davi. Tópico segundo, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Olha que interessante. Aqui é diferente. Aqui, Esther já é uma outra mulher. Nós estamos agora falando 500 anos depois. Ou seja, primeiro nasce Ruth. Passa-se 500 anos, aparece quem? Esther. Esther agora não vivia em Israel. Esther vivia em Susã. Esther, ela era órfã de pai e de mãe. Quem cuida dela? O tio dela, chamado Mardoqueu. Quando ela nasce, os pais delas eram judeus. Deu um nome para ela. Sabe como chama o nome dela? Hadassah. Quarta-feira agora, dia 3 de julho. Dia 3 de julho, eu vou fazer uma aula especial sobre o nome de Hadassah e Esther no hebraico. Vai ser algo fenomenal e você não pode perder. Dia 3 de julho, tá bom? Se você assistir depois, na quinta ou na sexta, ou depois, o link vai estar aqui dessa aula. Mas se você quiser assistir, quarta-feira, 3 de julho. A aula já estará disponível 6 horas da tarde. Combinado? Então, olha só, quando ela nasce, o pai e a mãe colocam o nome dela de Hadassah. Ela está morando agora em Susã. E o rei tinha uma mulher. Como chamava o nome da mulher do rei Assuero? Vasti. Pessoal, presta atenção no que eu vou te informar aqui. Vasti, ela era a mulher do rei. O rei Assuero fez uma festa de 180 dias. E ele convidou todo mundo. Estava tendo uma outra festa somente para as mulheres. E é tão interessante que a Bíblia não diz aonde era essa festa e quanto tempo durou. Sabe por quê? Porque isso mostra o machismo do homem, do rei. Isso mostra o mau caráter que era esse rei. Mas vamos lá. A Bíblia diz que estava acontecendo essa festa e de repente o rei já embriagado, todo mundo é embriagado, ele manda chamar a esposa dele por nome de Vasti. O que ele pede para Vasti? Para Vasti se expor, para Vasti se apresentar para as pessoas que estavam ali na festa, já embriagados. E o que Vasti faz? Vasti se recusa. Eu quero abrir um parênteses aqui e glorificar a Deus pela vida de Vasti. Vasti não é pregada, Vasti não é mencionada em nossos púlpitos, mas Vasti, ela é o símbolo da coragem, da recusa. Ela teve coragem de dizer não para uma autoridade. Fábio, mas ele era um marido. Ele pediu para ela se apresentar, mas era uma vergonha. Por quê? Porque aqueles homens já estavam bêbados. A presença dela e a exposição dela estava machucando a integridade de uma mulher. E mulher nenhuma pode ser ferida nos seus sentimentos. Mulher não é objeto de desejo. Mulher não é objeto de exposição. Mulher não é troféu. Mulher não é algo que eu brinco com seus sentimentos. O rei queria expor a esposa dele rodeado de um monte de bêbados. Então ela é símbolo do quê? Da coragem, da recusa. Ela disse não pro esposo. Ela disse, eu não vou me apresentar a esse bando de beberrão. O que ele fez? Ele ficou indignado. E toda vez que esses poderosos ficam indignados, eles têm os conselhos deles. E os conselhos desses poderosos, na maioria das vezes, são manipuladores. O que eles decidiram? Matar Vasti.
Olha que ponto chegou. Então mataram Vasti. Então eu quero que você salienta que Vasti é símbolo da coragem, da recusa. Agora, sem uma esposa, ele precisava de uma rainha. Então fizeram um concurso de beleza. Aí que entra Esther. Mardoqueu soube da história. O que Mardoqueu fez? Filha, que era uma filha de criação. Você vai lá, mas com um detalhe, você não vai expor a sua identidade judaica, ok? O que fizeram com Hadassah? Olha que fenomenal. Eles fizeram um concurso de beleza. Isso durou aproximadamente 12 meses. Depois que esse concurso estava acontecendo, foram apresentando as mulheres, uma a uma. Depois que tinha todo um cuidado, um processo seletivo, era apresentada a quem? Ao rei. Aí que entra a poderosa mão do Eterno. O que eu quero que vocês entendam aqui, justamente, é um princípio. O que faz o rei escolher Esther, presta atenção, não foi o bom comportamento que ela tinha. Por quê? Porque foi um encontro, foi uma olhada que o rei deu para as mulheres que ele teve um sentimento de empatia com elas. Então foi uma vez que o rei olhou para Esther ou para Hadassah, que ele foi atraído aos olhos pela Esther. Aí sim, esse olhar bateu, foi como um amor à primeira vista, mas eu quero deixar muito bem claro que aqui o princípio não é amor à primeira vista. Por quê? Porque o conceito de mulher, o conceito de rainha naquele momento não era um conceito que nós temos hoje. O homem tão apegado às mulheres, porque naquele ambiente, naquele contexto, a mulher era um símbolo de um troféu. Ele expunha as mulheres como eles tinham as mulheres mais inteligentes, mais sábias, ou mais submissas, ou mais belas de todas as outras mulheres. E ela foi escolhida pela sua beleza, a beleza de Hadassah, a beleza de Esther, que tem o mesmo nome, tá? Só um lembrete, Esther é um nome dado pelos persas, ok? Quando ela ganha o concurso, deram um nome para ela. Qual? Esther. Você precisa assistir a aula de quarta-feira, que eu vou explicar no original, tá? A palavra Hadassah e a palavra Esther. É uma aula realmente fenomenal. Então ela é escolhida. E aí ela vai morar na onde? No palácio. Ponto 3, eu aprendo algo fenomenal. No campo ou no palácio. Anota essa. Não são os lugares, não são os momentos, são os princípios que nos levam a grandes proezas. Ou seja, quando eu cumpro princípios, sempre eu serei abençoado. E não importa o local, não importa o momento, não importa a circunstância em que eu estou inserido e vivendo. Quando eu cumpro princípios, realmente Deus faz proeza na minha existência. Tópico 3, mulheres de Deus como protagonismo feminino. Ponto 1, o protagonismo feminino. Você precisa anotar essa frase, é fenomenal. Olha que interessante, saber o seu papel e agir nele dentro da oportunidade fará toda a diferença. Quando passou um bom tempo, houve-se uma notícia, houve-se uma trama, depois eu vou explicar nas outras aulas, contra o povo de Israel. E ela, por ser judia, oculta dentro da casa, ela soube que teve uma lei que ia mandar matar todos os judeus. Ela soube, ela precisou fazer alguma coisa. É aí que entra a rainha Esther. É aí que entra Hadassah. Ou seja, quando você sabe o seu papel, quando você sabe o momento certo de agir, você não precisa tomar posição de outra pessoa. Você não precisa fazer uma troca de função. Ou seja, porque isso é muito interessante, por exemplo, dentro do casamento. Homem é homem, mulher é mulher. Ambos têm o seu papel importante dentro de casa, mas nesse momento ela tinha uma oportunidade. Ela agiu com simplicidade,
com honestidade, ela agiu com humildade. E esses princípios fizeram realmente ela ter sucesso no seu empreendimento. Por quê? Porque ela não usou simplesmente o título de rainha e disse: eu sou rainha desse lugar e eu fiquei sabendo disso, e isso não pode acontecer. Não, ela sabia o seu papel, ela sabia o seu momento e ela soube agir. Foi nesse momento de inteligência, de sabedoria, de controle emocional que ela obteve o favor do rei em favor de si e em favor do seu povo. E o seu povo foi preservado graças à intervenção da sabedoria dessa mulher. Ponto 2, cumprindo os papéis. Olha que interessante, sogra dando bom testemunho da nora. Querido, aqui é algo fenomenal, porque já na história, agora eu vou voltar 500 anos, tá? Agora na história de Ruth, é algo fenomenal. A sogra dela, olha só, uma nora e uma sogra vivendo em harmonia. A sogra, Noemi, ela deu um bom testemunho de quem? De Ruth. Ela disse para todas as pessoas que passavam em Israel que aquela nora tinha sido uma boa esposa lá em Moabe para o seu filho. Olha que coisa fenomenal isso daqui, tá? Quando eu planto bem, eu sempre vou colher o bem. O princípio da semeadura. O que você tem plantado? O que você tem semeado na vida alheia? Aquilo que você planta, a Bíblia diz com toda propriedade que você vai colher. Ponto 3, educação familiar. Aqui eu quero ponderar duas coisas. No meu ponto de vista, o que fizeram a escolha da rainha Hadassah para Esther não foi simplesmente a sua boa educação. Foi 2 pontos. Primeiro, Deus. Deus interviu nessa história. E segundo, o conceito de beleza. Aquilo que o rei entendia de beleza foi atraído aos olhos do rei. Não foi a boa educação que ela recebe. Não é que isso não conta. A boa educação fez ela... Porque uma coisa é você receber um dom, uma oportunidade. A segunda coisa é você se manter nessa oportunidade. Então, o que abriu a porta foi 2 pontos, Deus e beleza. Mas o que manteve ela como rainha, aí sim, foi a educação, a singeleza e a simplicidade dela. Que Deus continue te abençoando, te prosperando. Te espero no próximo vídeo, querendo Deus.